Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque e estou aqui na Vivax TV. E agora está entrando no ar um encontro com conselheiros de startups. Hoje teremos uma noite especial com conteúdo de alto nível, com conteúdo que realmente faz a diferença e envolve muito network. Para quem está aqui conectado com a gente e também para quem está conectado online. Acompanhe. Vou falar das novidades, mas antes disso eu queria perguntar para vocês quem de primeira vez está vindo. Que já é bacana, tá bom? Então, quem é a primeira vez, esse espaço que é um espaço justamente, esse espaço de produção, é nosso espaço de trabalho, vocês podem observar, mas também é um espaço que a gente tem para receber vocês, para criar experiências, para trocar essa experiência. Estou aqui com Cássio Espina, que é fundador e presidente da rede Anjos do Brasil. Cássio, conta aqui pra gente o que é essa rede, o que ela faz com esse ecossistema aqui que a gente está participando hoje e o que ele movimenta no ecossistema brasileiro. Claro, a Anjos do Brasil é uma associação sem fins lucrativos que tem como missão apoiar os empreendedores através do investimento anjo e de conselheiros advisors, né? Esse movimento é justamente para fazer essas conexões, compartilhar aprendizados, experiências, enfim, com isso poder justamente trabalhar os investidores, os conselheiros advisors, para que eles possam apoiar mais empreendedores para aumentar a chance de sucesso. O nosso grande objetivo é que o Brasil cresça através do empreendedorismo, gerando riqueza, e gerando bem-estar para todo mundo. Ou seja, quando o investidor coloca dinheiro numa startup, ele está gerando mais emprego, movimentando a nossa economia, gerando mais oportunidade. E quando ele se torna conselheiro, ele também ajuda as startups a se desenvolverem e crescerem mais. Sem dúvida, porque eu digo, não tem nada que vale mais do que a sua experiência e sua rede de conexões. Isso realmente faz a diferença para os empreendedores, por isso que a gente estimula e incentiva tanto a fazer esse trabalho colaborativo com todo mundo para apoiar os empreendedores. Perfeito. Aqui na Anjos do Brasil, uma conexão muito importante para você que está aí do lado conhecer também. Eu estou aqui com a Ariane Reisier, ela que realizou uma palestra incrível e muito divertida sobre a inteligência artificial, quais são os seus mitos e verdades. E ela vai contar para a gente aqui um pouco sobre como é uma mulher falar do assunto de inteligência artificial. E tem alguma dica para você dar quem está nos ouvindo aqui poder utilizar a IA de uma forma mais efetiva? Lili, o mais divertido é você falar assim que é uma mulher falando de inteligência artificial e divertido. Só mulher mesmo para falar de um tema que de verdade tem uma complicação envolvida e ainda falar de forma divertida. Então é isso. Uma mulher falando de inteligência artificial consegue fazer uma democratização do conhecimento. Acho que é isso, sim, de tudo. Se eu quero dar uma dica, você perguntou, né? Olha, a dica que eu dou hoje para você é: tome cuidado com o que você pergunta em uma rede generativa. O que você pergunta vai ficar como dados para a generativa, para outros consultarem. Então, isso é tão relevante e importante e eu preciso trazer essa importância desse risco hoje para as pessoas, né? E que está sendo tratado, Lilian, com muito desatenção e não está sendo tratado com a atenção merecida, né? Legal esse microfone, que ele é bem grande, assim, dá aquela que você vai vindo para trás, tô brincando, né? Para ficar pertinho, né? Tá bom, tá pronto. Perfeito. E o ponto que ela trouxe realmente de tomar cuidado com o dado, na verdade com o dado, porque a informação que você pergunta, é porque a gente pode estar utilizando dados estratégicos das nossas empresas e fazendo perguntas para a IA generativa e essas informações estarem rodando por aí e você nem imagina por quem elas podem estar sendo utilizadas, até mesmo pela sua concorrência, não é isso? Absurdamente pela concorrência. Você faz um prompt hackeando as informações que foram colocadas no seu prompt para pesquisa com dados estratégicos e eu fico sabendo. Tá, como é que funciona isso? É assim, sou uma seguradora. E como seguradora, estou lá, tem um processo de descobrir como pegar... Como chama aquela... Quando a gente faz risco, fraudes. A palavra é fraudes. Então, eu sou uma seguradora e estou num processo de pegar fraudes. E eu mostro a minha estratégia de como eu faço esse caminhar de fraudes. Aí, eu sou uma pessoa... Eu não sou. Uma outra pessoa é uma pessoa que comete fraudes. E ela pega e
entende toda a trajetória dessa seguradora, de como ela faz para captar fraudes, ou como ela faz para observar fraudes. Agora pensa comigo, então eu sou uma pessoa, aquele fraudulento faz um prompt, tentando bypassar e pegar as informações, e consegue pegar as informações das estratégias de uma organização, como, por exemplo, prevenção à fraude. Então, assim, é algo que, à medida que você vai entendendo e escalando a importância da informação que você compartilha no seu contexto, você vai entendendo quanto isso você está dando de informação e que você nem percebe que ela depois vai cair na mão de alguém errado. Então ficou a dica aqui para vocês. Analise muito bem as informações que estão sendo enviadas através da inteligência artificial generativa. Aberta. E também, não que você não deva usar, sim, mas saiba usar. Pense bem o que você vai perguntar e que informações você vai levar. Eu estou com o Gabriel Stobiek, que é o diretor de investimentos aqui na Rede Anjos do Brasil. E, Gabriel, eu queria que você contasse como é que é esse contexto, essa gestão de envolver o cenário de investimentos, as startups, todo esse portfólio dentro da Rede Anjos do Brasil. Claro, aqui a gente trabalha bem holisticamente, né? A gente trabalha com os membros investidores, né? Então a gente tem um time muito unido, tanto de startup quanto de RI, né? Que é o relacionamento com investidores, onde a gente sempre, o objetivo é fomentar o investimento, ajudando as startups e ajudar também os investidores a aprenderem sobre investimento, né? Principalmente investimento anjo, que é o nosso foco, para a gente poder fazer essa conexão e o match da melhor maneira possível. A ideia é trazer o conteúdo que a gente tem, vem pessoas muito bem capacitadas e qualificadas, né, do mercado, mas e às vezes muito cruas nesse mercado startup. Então a nossa ideia é realmente fazer essa conexão e fazer esse match para realmente levar valor, tanto para o investidor quanto para a startup. Esse tema que você trouxe é extremamente importante, porque as pessoas que começam a investir no ecossistema de startup muitas vezes não conhecem. Vêm com uma bagagem executiva, de mercado, de corporate, mas não estão preparadas para entender o que é uma startup e como é um cenário de investimento em startup. Então a Rede Anjos se preocupa em preparar esse investidor antes dele chegar e assim também a startup para buscar a captação de investimento. Exato. Falando um pouco do investidor, assim, as pessoas chegam realmente muito cruas, né, com muitas dúvidas, a gente instrui, a gente ensina, até um caso curioso, né, um investidor que chegou aqui na rede, em 2 meses ele investiu muito dinheiro em 2 startups, e aí a gente sempre, lógico, quanto mais investidores é bom, mas a gente sempre tenta trazer essa educação. Então a gente chama a pessoa e fala, putz, qual que é o seu portfólio, né? Qual que é o valor que você quer investir? A gente sempre fala que investir até no máximo 5% do patrimônio é algo saudável. Então, assim, você diversificar e montar um portfólio é bem mais saudável. E até, falando um pouco das startups, vem muitas dúvidas. Uma dúvida que apareceu recentemente foi, se eu tiver investimento anjo e eu for buscar depois um venture capital, é bom ou é ruim? Vai ser ruim se eu trouxe investidor anjo? Então, esse tipo de dúvida é muito legal que a gente acaba esclarecendo, que você tem um cara junto com você desde o começo, que investiu, que você fez uma mentoria, às vezes ele vai pivotar a sua startup, ele vai trazer uma ideia nova, que o Venture Capital vai ver que você está muito mais pronto e vai acabar aportando a startup e suas chances melhoram, né? Então, essa educação a gente tenta trabalhar muito na Anjos. Excelente. Então aqui uma dica super importante, entender o ecossistema, aprender sobre essa jornada de investimento em startup para fazer o investimento de uma forma mais segura. Até porque investimento em startup, ele é um investimento que a gente chama de capital de risco, porém, se bem instruído, você vai evoluindo o seu percentual de investimento, vai crescendo seu portfólio e vai transformando cada vez mais sua jornada aí como investidor. Fique conosco, porque no próximo bloco teremos muito mais aqui na Vivax TV. Estamos de volta com mais conteúdos aqui na Vivax TV. Nesse contexto, eu comecei a entender esse ambiente, comecei a entender serviços que a IBM também fornecia e fui me conectando com esse tipo de empresa. No Vale, eu voltei com uma mudança de mindset interessante, eu comecei a participar de boards de aceleração. Depois, na própria Bossa, eu acabei criando um outro board junto com
Roberto Chique, que é focar em inteligência artificial. Então a gente investe em startups de inteligência artificial e tem sido um desafio entender o que é longevo dentro do contexto, e porque a gente chega com uma startup, recebe ela e ela está no tamanho, de repente ela está com faturamento lá em cima, e você fala, nossa, que susto comparando com outro tipo de produto que a gente tem. Comecei a me conectar mais com esse ecossistema, recentemente eu acabei de entrar também no outro grupo, que é o curso da Carol, que está aqui. E aí fui entrando e me conectando com as startups, e estou nesse meio. Hoje eu atuo também no mercado de comunicação, com programas de televisão, atuo na rádio também, na tecnologia de comunicação, com consultoria, mas sempre olhando como é que eu consigo agregar com as startups. E como é que eu comecei a entrar no segmento de ser conselheira? Eu comecei a ser conselheira porque uma startup me convidou na época da IBM para fazer parte do board dele, era incentivar. Era uma plataforma de incentivo. E aí eu fui começando a entender o que era ser conselho, mas sem ter a formação de conselheira. Logo na sequência eu recebi um convite para assumir um conselho de um Instituto de Empreendedorismo do Instituto ESSO, só que ali eu já me vi com a vice-presidência e eu falei, preciso me formar. Aí eu fui atrás da formação, me formei pela Inova Business School, e aí entendi que não era a mesma coisa, que é o que a gente vai falar aqui, um conselho empresarial versus um conselho de uma startup que está começando. Porque tinha diferença entre algo que, dentro de um conselho, você tem que deliberar, tem uma série de processos. A startup, pelo menos as que eu participo, a maioria é consultiva, acaba sendo mais flexível para quem está como investidor, que acaba fazendo parte dessa startup. Aí teve outras startups que eu acabei entrando como parte de investimento, e aí eu tinha uma participação acionária pequenininha dela, e fazia parte do conselho. Tinha outras que eu entrei como investidor, e aí surgiu a cadeira de conselho. Então foi nesse contexto que eu comecei a entrar no ecossistema de investidora de startup, e aí foram surgindo outras oportunidades de além de startup e outros tipos de situação de conselho também no meio da jornada. Obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês, aqui na Anjos. Eu também vim do mercado corporativo, eu trabalhei durante um pouco mais de 15 anos em empresas como PwC e IBM também, não conhecia a Lídia nessa época de IBM. Mas foi uma experiência muito boa, e dentro da PwC eu já trabalhava com estratégia, já trabalhava com implementação estratégica para clientes. A gente já falava muito naquela época de estrutura organizacional e muitos temas que traziam o que a gente fala de governança hoje, né? Eu pedi demissão da IBM para empreender, então a minha jornada foi exatamente essa. Eu quis transformar, quis trazer algo novo para a minha vida, né? Para o meu contexto de vida que eu estava na época. E eu fundei 2 empresas, 2 startups, 2 negócios bem-sucedidos, mas com todas as dores que empreendedores sentem. E nessa época que eu estava como empreendedora, eu realmente senti uma solidão muito grande e muita necessidade de mais conhecimentos, né? A gente estava falando agora sobre algumas questões. E aí eu entrei no mercado para conhecer e para saber o que estava se falando no mercado, quais seriam as minhas novas inspirações, os meus modelos, o que eu poderia trazer realmente de modelos para as minhas empresas e para os meus negócios. E aí eu me deparei com o empreendedorismo feminino, o empreendedorismo, né? A gente não falava mais só de temas de empresários, então eu muitos eventos com a Bíblia Diniz, que foi muito cliente durante muito tempo na PwC, com a Tia Paok e outros tantos. E aí, nesse meio tempo, eu fui convidada para moderar já alguns trabalhos. E aí começou a Cláudia mentora. Comecei a fazer muitas mentorias e nesses eventos de mentoria tinha Anjos fazendo um trabalho muito focado em startups. Isso mais ou menos 2013, 2014. A Maria Rita, que durante muitos anos foi diretora da rede, eu fazia a curadoria de startups na FGV para empreendedores, e a Maria Rita trabalhava muito com a curadoria de investimentos. E aí eu falei, eu quero conhecer mais. Eu já fazia bastante mentorias para startups. Então a minha jornada foi muito essa, construir muito dessa forma junto com as startups. Quando eu conheci startups, eu me apaixonei. Eu me apaixonei pelo jeito de trabalhar, pela forma de trabalhar, pelos olhos dos empreendedores, e também porque eu falei, poxa, essa molecada não sabe o que é gestão. Essa molecada não sabe o que realmente é dor, né? O que realmente tem uma coisa muito bacana aí. E eu realmente comecei aí, então foi bem gradual, mas a minha formação é muito essa, né? Eu fiz administração
administração, fiz finanças. Tenho uma experiência no mercado realmente grande em apoiar, tenho a minha consultoria, tenho outros trabalhos também, tenho o meu podcast. Mas assim, a minha paixão realmente é agregar para esse ecossistema e construir e transformar realmente o Brasil em um trabalho. Na Anjos do Brasil eu estou há 10 anos, então muita gente está vindo hoje, então eu estou há 10 anos aqui como investidora. Faço parte também da Bossa Invest. Da Bossa eu entrei em 2016, quando era papel, antes de ser Bossa também, fui conselheira lá também. E outras redes, né? Faço parte, assim, algumas outras redes. Mas mais do que isso é realmente a contribuição, é o que realmente a gente trabalha aqui, não só com transformações, mas a gente trabalha com inovação o tempo todo, né? Eu estou aqui com a Cláudia Rosa, que é investidora no ecossistema de startups, conselheira e também Shark Tank. Cláudia, como é que é esse papel da mulher como investidora, como conselheira? Conta pra gente. Bom, o papel da mulher nesse ecossistema de inovação de startup é fundamental, né, gente? Aliás, a mulher, ela tem ocupado espaços que antes não ocupava. Então, ter mulheres investidoras como você, outras amigas, e saber que esse ecossistema, tantas mulheres entrando e conhecendo, é fundamental. Além disso, as mulheres, elas gostam de ser colaborativas. E aí o papel da mulher ali como mentora, como conselheira, para apoiar startups e esse ecossistema de inovação é fundamental. E é muito gratificante ver o quanto que esse ecossistema está crescendo, cada vez com mais mulheres. Isso é muito bacana. Excelente. Eu e a Cláudia hoje tivemos a oportunidade de compartilhar um painel juntas, discutindo sobre os temas de mulheres em conselho, conselho de startups, investimento em startups, e foi muito rico entender as trajetórias, né? Você tem uma trajetória que vem de tecnologia, eu também, e eu acho que isso é muito interessante, a gente olhar como que a gente consegue contribuir para o ecossistema. E aí fica a dica para você, mulher que está nos ouvindo, venha fazer parte de um ecossistema de investimento de startup, se permita e procure entender, procure a Cláudia, procure a mim, e com certeza você vai conhecer um pouco mais sobre isso. Pela velocidade, pela situação direta, direto na casa do cliente, né? Eu estou com a Carol Gilberti, que é fundadora da Mubius, uma Human Tech Venture, ou seja, ela tem aqui um cenário de trazer startups e investir nas startups. Carol, como é criar esse movimento, uma mulher nessa liderança? Eu gosto muito disso, sou suspeita porque eu também sou investidora nesse ecossistema. E como é que é essa liderança, o desafio de encontrar as startups, de tomar a decisão dos investimentos, de trazer os investidores para fazerem parte com você? Lilian, o que não falta são desafios, né? A gente sabe que empreender por si só já é uma natureza desafiadora. Empreender sendo mulher, você ainda coloca várias camadas que muitas vezes nos impedem ou até mesmo nos desaceleram. Então a gente precisa, primeiramente, descortinar essas camadas, né? Trazer para a mulher realmente a consciência e tangibilizar o empreendedorismo, se for de fato o que ela deseje, né? Que é possível, que mulheres conseguem empreender, apesar de ter que... Eu falo, não é nem equilibrar. Eu ouvi a CEO da PepsiCo falando, quem está falando de equilibrar vida profissional com vida pessoal, principalmente a mulher, está mentindo, porque a gente não equilibra, a gente tem que priorizar. Vocês falaram muito sobre isso. Então, assim, quando a gente pega as startups no mercado, que já com esse recorte, né, das mulheres, o nosso desafio também, ele é grande. Por quê? Porque ainda há poucas startups, ainda há poucas mulheres. E esse funil, de critério de avaliação, ele vai realmente só afinando. Por quê? Porque a gente precisa que essa mulher tenha o perfil empreendedor, que ela tenha realmente um conhecimento do negócio, que ela tenha a capacidade, né, de poder colocar aquilo de pé. Mas, a partir do momento que a gente traz essa startup, a gente consegue entregar para ela todo esse networking, né? Todo esse ecossistema de conhecimento, do smart money, de você, né, compor um conselho, trabalhar a governança junto delas, o financeiro, né? Até mesmo registro de marca, muitas vezes, um CNPJ que a pessoa ainda não sabe nem como faz. Então,
digamos assim, a gente consegue fazer com que essa mulher comece a dar os primeiros passos para se tornar uma grande empreendedora à frente de um grande negócio e fazer com que esses negócios sejam de fato escaláveis e rentáveis. E fazer com que essa mulher chegue naquele ponto onde hoje a gente vê, infelizmente, muito mais homens recebendo grandes, né, aportes financeiros de uma série A, de uma série B. Então, nosso papel é estar ao lado dessa mulher ao longo dessa jornada, e é uma jornada longa, desafiadora, porém muito possível. Acho que isso é o mais interessante, é tangibilizar essa jornada. Eu estou com o Aloysio Gibson e ele está vindo aqui na Anjos do Brasil pela primeira vez. Ele que é do setor de transportes e empreendedor. Eu queria saber, Aloysio, o que você está achando de conhecer um ecossistema de investimento de startup, de conselho de startup. Qual foi a sua experiência de ter vindo num evento como esse? Olha, primeira vez que eu venho na Anjos do Brasil, conhecia um pouquinho da Anjos do Brasil, que eu já vinha conversando com o Cássio em algumas ocasiões, ele me convidou para esse evento aqui. Eu fiquei muito positivamente surpreendido com a proposta da Anjos do Brasil. Eu vejo que realmente tem uma estrutura, que tem a condição de oferecer espaço para todas as partes, aí, para os CEOs das startups, para as próprias empresas, né, para conselheiros, para mentores. A gente pode trocar experiências, a gente pode aprender muita coisa aqui. E acho que a ideia, a minha fase, que já é uma fase sênior, né, eu estou numa transição profissional, eu estou deixando o metrô de São Paulo agora, mês passado eu deixei meu cargo lá, e eu estou entrando num espaço novo, numa experiência nova, e eu acho que a Anjos do Brasil tem condições de fornecer essa ligação, né, essa aproximação das partes. Eu acho que isso é uma construção importante, tanto para os investidores, para as startups e para as pessoas que têm experiência como eu. Muito obrigada a todos que acompanharam e participaram desse encontro de sucesso aqui na Vivax TV. O encontro continua acontecendo aqui, todo o networking. Continue ligado na nossa programação e também nos siga nas redes sociais, @Rede Vivax TV Oficial no Instagram. Até o próximo encontro!